Já vou compartilhar com vocês o material. Gente, fala para mim com muita sinceridade. Quem assistiu a aula gravada? A aula de crase, né? Quem assistiu a aula de crase? Coloca aí. Quem colocou, coloca aí, tá? Bota sim ou não. Só para eu saber aqui. Até para eu ter um termômetro daquilo que eu vou falar, tá? Respondendo dessas questões semana passada, ó. E eu tenho agora quantas questões de crase? 7 também. Deixa eu botar só o nomezinho crase aqui. Pronto. Então, assim. Deixa eu ver aqui. Dorinha botou. Só Dorinha e Ana que responderam, foi? Pronto, gente. É primordial que você assista. Tá? Ciro assistiu também. Então, pronto. Então, algumas pessoas já assistiram. E vocês viram na aula teórica, eu já estou projetando o material, tá? Vocês viram na aula teórica que crase nada mais é do que a junção de dois sons iguais, de duas vogais iguais, tá? Que pode ser dois Os, dois Es, dois Is, dois Us. Quando é com A, eu tenho que provar que eu junto. Então, entenda que crase nada mais nada é a junção de dois sons iguais, certo? Ó, isso é crase. Tá? Pronto. Então, ó, sons iguais, tá? Quando eu junto dois As, eu tenho que provar. É um A preposição e sempre vai estar nessa sequência, tá? E um A artigo. Pronto. Quando eu junto esses dois As, eu provo com acento grave. Então, aquilo que eu chamo de crase, na realidade não é nem crase, é acento grave. Tá certo? Então, prontinho. Vamos lá. Então, existem casos para eu entender se vai haver crase ou não, se vai haver acento grave ou não. Tá certo? Porque lembre-se de que quando eu digo crase, eu não estou falando da crase, né? Porque eu estou falando, na realidade, do acento grave, que é quem determina a crase, certo? É diferente. Crase é apenas a junção dos elementos, certo? O acento grave é quem vai determinar, né, a crase. Aí, para isso, eu tenho regras, eu tenho muitas coisas, tá certo? E aí, que é o que nós vamos ver neste exato momento. Nós vamos começar a entender isso agora. Daquilo que é e daquilo que não é acento grave, né? Onde ocorre e onde não ocorre o acento grave. Certo? E quem assistiu a aula teórica, agora vai se dar muito, mas muito, mas muito, mas muito bem. Porque viu lá as regras, né? Onde ocorre, onde não ocorre o acento grave. E agora é unir o útil ao agradável. Né? Vai dar muito bom. Certo? Então, vamos lá responder aqui essas questões e entender. Onde eu uso e onde eu não uso o acento grave. Vamos lá. Tendo dúvida, pode perguntar, gente.
Ele quer saber onde há erro. O que interessa aqui é onde há erro, né? No uso do acento grave. Tá? Então, vamos lá. Se você assistiu a aula, você viu que quando eu tenho essa estrutura, a proporção que, ou a medida que, eu uso o acento grave. Isso é uma locução conjuntiva. O que é uma locução conjuntiva? É quando eu tenho esse à medida que e à proporção que, tá? Com essas duas expressões, eu sempre vou usar o acento grave, sempre. Então, isso está certo. Essa lasanha, a bolonhesa, está esplêndida. Lasanha à bolonhesa. Está subentendida aqui a expressão a moda de. Toda vez que eu tenho a expressão a moda de, ou subentendida, ou usando a expressão, eu vou ter acento grave. Então, isso está correto também. Tá? Aí, vamos lá. Deixar a letra C, que é a resposta, para depois. Devo isso à minha querida mãe. O uso do acento grave, na aula teórica, eu falo. Antes de pronomes que dão ideia de posse, é facultativo. Eu posso colocar, mas eu coloco se eu quiser, porque é facultativo. Não tem. Pode não ter, né? Está certo. Vou à sua casa, do mesmo jeito. Tá? Posso colocar? Posso. Mas é facultativo. Por que essa aqui está errada? Porque não existe acento grave entre palavras repetidas. Tem até uma musiquinha, né? Cara a cara, não tem crase, isso é fácil de gravar. Com palavras repetidas não se pode crasear. Que é aquela musicazinha da barata, né? A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem casca dura. Ha, 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 ho, 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 ela tem casca dura. Cara a cara, não tem crase, isso é fácil de gravar. Com palavras repetidas não se pode crasear. Ha, 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 ho, ho, ho. Não se pode crasear. Ha, 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 ho, ho, ho. Não se pode crasear. Então, já grava isso aí, tá? Professor, como você não tem aula, Hã? onde é que está aqui na plataforma o material? Não, não, não dá para ouvir, Ciro. Tá o evento, tá cortando. Onde é que eu vejo aqui na plataforma para me baixar esse material que eu não tô? Você ainda não viu, não? Tá, deixa eu pegar aqui. Baixa, mas o meu tá, esse Peraí que eu vou seu te não tá mostrar. atual. Deixa eu fechar aqui, porque eu tô com as abas abertas aqui. Peraí. Tem aula de vocês, né? Ah, tá aqui. Ciro, tá muito zoado. Muda teu áudio, por favor, Ciro. Tá uma zoada grande aí. Não sei se é vento. Tá. Ó, gente, mais uma vez, eu vou mostrar onde as aulas ficam na plataforma, tá? Então, baixem lá o material. Eu já coloquei um vídeo mostrando isso, né? Mas vamos lá. Ó, pronto, o que vocês estão vendo agora aí é a plataforma, tá? Pronto. O material de vocês, ó, vem aqui. Mentoria Turma 2025. Tá aqui, ó. É o primeiro, ó, PDF exercício. Ver aula, tá? Arquivo. Acabou. Pronto, tá aí o material. Certo? Pronto, só isso. E o material de teoria está logo abaixo. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para alguma dúvida na questão 1, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta na questão 1? Então, se alguém tiver dúvida, pergunte agora, tá?
Vamos lá. Ninguém tem dúvida, vamos prosseguir. Questão 2. Considerando, considerando-se o uso do acento indicativo de crase, ó, não é considerando a crase, é o acento que indica crase, tá? Avaliar se as afirmativas são certas ou erradas, se ou é, né? E essa está lá a sequência correta. Vamos lá. À meia-noite. Então, quando você tiver ideia de tempo, à tarde, amanhã, à meia-noite, à noite, o que é que você vai fazer? Coloca a palavra durante aqui. Se encaixar durante, se encaixar durante, é porque tem acento grave. Então, durante a meia-noite. Tá vendo? Então, anota isso aí. Com ideia de tempo, você vai adotar esse critério. Certo? Então, se tem, então está certo. Porque eu encaixei durante e pode. Né? Vamos lá. Primeiro está certo. Eu já elimino as letras B e D. Certo? Sabendo a próxima agora, eu já mato a questão, né? Vamos lá. Mês passado, fomos a São Paulo. Aliás, deixa eu ler a questão toda, né? Calma aí, vamos lá. À meia-noite, a festa ficou melhor ainda porque eles chegaram. Aí tem aqui a explicação, ó, que a explicação pode estar errada. Calma, deixa eu ler. Utiliza-se o acento indicativo da crase por se tratar de uma locução adverbial formada a partir de uma palavra feminina. Perfeito. Dá uma ideia de tempo e pode ser substituído por durante, está correto. Vamos agora ver a outra. Mês passado, fomos a São Paulo. Caso São Paulo fosse substituído por Campinas, seria obrigatório o uso indicativo da crase no ar, que antecede o nome Campinas. Vamos lá. Quando você tiver nome de localidades, eu falo isso na aula teórica e eu vou reforçar agora, tá? Você adota o seguinte critério. Ó. Se voar, volto da, crase, haverá. Se vou a, volto de, crase, para que. Tá? Então, vou explicar o que é isso, tá? Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Que é isso? Você substitui o nome da cidade e bota esses verbos aí, ó. Por exemplo, eu vou a Roma. Eu volto de Roma. Eu não volto da Roma. Então, como eu volto de Roma, Roma é um nome que não exige acento grave. Então, isso nos ajuda a entender essa regra. Eu vou a Paris. Eu volto de Paris. De Paris, eu não posso usar acento grave. Eu vou à França. Eu volto da França. Com França tem acento grave, porque volta da. Eu falo isso bem direitinho na aula teórica, tá? Eu vou a São Paulo. Eu volto de São Paulo. Não tem acento grave. E Campinas. Eu vou a Campinas. Eu volto de Campinas. Eu não volto da Campinas. Certo? Então, não ocorre acento grave. Tá certo? Então, essa afirmação ela está errada. A alternativa é a letra C. Deixa eu me certificar. Perguntei àquela menina o que pretende ser quando crescer. Caso aquela menina fosse substituída por aquele menino, o acento indicativo da crase deveria ser suprimido? Não. Por que não? Eu perguntei, esse verbo ele é bitransitivo. Ó, e eu falo isso na aula teórica, tá? Eu perguntei o quê? O que foi que eu perguntei? Deixa eu digitar que vai ficar melhor. Tá? Vou fazer digitando. Eu perguntei o que ele
seria. O que seria, né? Pronto. O que seria? Mas eu perguntei a quem? A mais aquele ou aquela. O que é que acontece aqui nessa ocasião? Preste atenção, tá? Esse A se junta com isso aqui, ó. Tá? Pronto. Então, se junta com esses dois aí. Vai ter acento grave. Ele vai dizer que vai ser suprimido. Não, não vai ser. Ocorre o acento grave. Então, isso está errado. Pedimos um prato de macarrão com molho à moda da bolonhesa. Por que tem acento grave aqui? Porque é a moda de, a maneira de. Aí ele vai justificar. O emprego do acento indicativo da crase se justifica em razão de estar subentendida a palavra moda. Olha aí. A moda de, a maneira de. Tá vendo? Então, está certo. Então, letra C. Alguma Professor, dúvida? Oi. naqui, na casa, a letra anterior é porque os pronomes aquele e aquela sempre vai ter crase, né? Sempre não. Se o nome ou o verbo que vem antes pedir a preposição a. Como aconteceu aí, ó. Eu perguntei, quem pergunta, pergunta algo a alguém. Ele perguntou o quê? A quem? Entendeu? Então, sempre em língua portuguesa é uma palavra muito forte. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Na aula teórica, eu mostro isso. Viu? Na aula teórica. Pronto. Tem Então, como repetir bem aí? repetiu o quê? Essa, essa anterior bem que eu quero não entender muito, não. Sobre o aquele, é isso? Sobre o aquele, Ciro? 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 Cadê tu, macho? É sobre o aquele ou não? É sobre aquele. Tá. Eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? Eu me referi. Quem se refere a aquele. Pronto. Caso. Só isso. Aí você diz, é sempre não. Sempre não. O verbo tem que pedir a preposição a. Como pede aqui, ó. Quem se refere a. Esse a vem para cá, ó, para aquele. Pronto. Aí junta. Aí tem um acento grave. Então, o verbo referir e o verbo perguntar pede a preposição a. Você entendeu agora? Uhum. Ficou claro, Ciro? Ficou. Pronto, é só isso. No caso, o nome e o verbo vai pedir, dependendo do caso, né? Tem que. Exatamente. Né? Veja a aula teórica de crase, que eu falo isso aí sobre crase. Vamos lá. Em relação ao uso da crase, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. A crase pode ser a contração da preposição a com o artigo a. Pode ser não, é na realidade, né? A contração. Ah, não, peraí. Contração não, perdão, viu? Contração não. É a fusão. Fusão. Eu vou fundir o a preposição mais o artigo, que é juntar. Quando eu junto, eu tenho uma crase e provo com acento grave.
Pronto, é E isso. não é a mesma coisa não, professor. Contração, Eu vou... confusão. não, não é. Vixe, Eu vou ver na questão, mas não é. Porque, ó, fundir é unir e contrair. É isso aqui, ó. Ó, D mais A dá igual a dá. Ah, é verdade. Agora houve uma contração. É, tá Entendeu? certo. Deixa eu ver se a questão vai considerar, mas não é. Tá? Deixa um guardado aí. É permitido o uso da crase antes de pronome pessoal. Aí eu tenho que saber a regra. Não é. Esse item ele está montado de forma errada. Tem que ser assim. É permitido o uso do acento grave e não da crase. Certo? Antes de pronomes pessoais, não. Antes de pronomes pessoais, tanto no caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, quanto dos pronomes oblíquos, me, mi comigo, te, ti contigo, se, se consigo, eu não uso acento grave, tá? Então, o segundo eu sei que está errado. Então, vai eliminar a letra A e a letra C, né? Ainda não dá. Quem vai determinar é a primeira mesmo. Ó. A última está certa. Antes de nomes próprios femininos, o uso da crase facultativo, sim, é opcional, é regra isso. Tá certo? Então, está certo. Então, quem determinou foi a primeira está errada. Não tem para onde correr. Viu? Está errada. Ficou claro isso aí, gente? Ficou sim. Pronto. Se houver dúvida, só falar, viu? Não? Deixa eu ver o que está lá no gabarito, eu nem sei, deixa eu ver aqui. Terceiro item, deu letra D. Foi D que eu marquei? Foi D, o terceiro. Não, deixa eu fazer de novo aqui, calma. A crase pode ser a contração. Ele está certo. Antes de nomes próprios femininos, o uso da crase é facultativo? É. Esse gabarito é errado. Tem que ser esse que eu estou dizendo, viu? Apaga esse gabarito aí. O uso da crase é permitido antes de pronomes. Antepronome pessoal? Não é. Não é permitido. Se for letra D, então ficou C a C. Deixa eu fazer de novo aqui, peraí. A crase pode ser a contração, deixei guardado, não foi? É permitido o uso da crase nos pronomes pessoais? Não é. Certo? E aqui? É facultativo? Sim. Pronto. Então, ele considerou como isso aqui certo. E não é certo. Não é certo, viu? A banca considerou a letra D como correta, mas não é. Viu? O gabarito que está aí é o gabarito da banca. Mas crase não é contração. Crase é fusão. Tá? É tanto que no brasileiro, no português, é fusão, não contração. Viu? Então, pronto. Então, aí você já anota isso aí. Tá? Então, se eu quer que eu faça numa questão dessa? Recurso. Eu já ia perguntar. Tem que entrar com recurso. Eu botei o gabarito da banca, né? Que deu letra D. Por isso que eu botei o gabarito da banca. Mas não é. Aí você já sabe, bota sua observação, anota no material, tá? Aqui tem que entrar com recurso. Até porque no grego significa fusão, né? Fundir. Né? O que é a contração? Mais outro exemplo, ó. Em mais A vai ser igual a na. Certo? Outro motivo para colocar recurso, quando ele diz aqui, é permitido o uso da crase antes de pronunciar pessoal reto. Não é crase, é acento grave. Né? Então, também mais um motivo para mostrar que a questão está mal elaborada. Tá certo? Não é isso aqui. Infelizmente, a gente passa por isso, né? Na banca ápice, que fez aqui perto da mesa, perto de uma pessoa, também aconteceu isso. Né? Uma questão de crase lá é passivo da anulação. Vamos lá. Banca Objetiva, 2025, Prefeitura de Planaltina, do Paraná. Vamos lá. Assinalar a alternativa na qual se respeitaram as regras que viabilizam a ocorrência da crase. Aí, ó, de novo, não é a ocorrência da crase, é a ocorrência do uso do acento grave, que indica a crase.
que crase é a fusão. Vamos lá. Ele quer a, foram respeitadas, né? Pronto. A primeira questão que eu respondi tinha isso aqui, ó. A medida que. Isso está certo. Isso está certo. Locução prepositiva. À medida que foi informada ao chefe, à medida que foi informada ao chefe está errada. À medida. Ah, gente, aqui tem uma pegadinha aqui, viu? Tem uma pegadinha. Vamos com calma. Vamos com calma. Ó, esse aqui, caramba. Esse aqui não é o à medida que, à proporção que. Aqui tem que tomar cuidado agora. À medida que, eu não quero que a turma fez isso, não. Proporção que. À medida que estuda, à proporção que estuda. Pronto. Quando eu tenho isso, com a ideia de proporcionalidade, eu uso o crase. Agora, aqui, dá a entender que é assim, ó. Preste atenção. A decisão que foi informada ao chefe está errada. Entendeu? Pronto, é isso. Esse medida que está aí não é a medida que é a proporção que. É a informação. Entendeu? Pronto, é isso. No caso, era só perguntar aí para o verbo, né, professor? Era para entender. Até eu me atrapalhei. Eu só não me atrapalhei porque eu fui ler o resto, né? Aí eu vi que estava errado. Era para entender como se fosse essa aqui, ó. A 1. À medida que o tempo passa, tá vendo, ó? A proporção que o tempo passa na letra A. Esse sim. Esse medida é a medida, tá? Vamos fazer passo a passo aqui. Vamos lá. Na França, muitos têm, que tem que estar separado, tá? Muitos têm devoção. Quem tem devoção a alguém. A Terezinha de Jesus, né? A santa. Guarda aí. Esse aqui, como a questão agora veio com essas pegadinhas, isso aqui parece que está certo. Vamos analisar. Os eleitores se colocaram contra a medida do prefeito. Por que essa está errada? Porque contra já é uma preposição. Ó. Contra é uma preposição. Se ele coloca o acento grave aqui, eu coloco uma outra preposição. E não tem a preposição a. Só pode ter a preposição contra. Contra a medida do prefeito. Pronto, que é a mesma medida da letra D. Ó. A decisão do prefeito. Entendeu? É o mesmo lá. Ó. Então, contra a medida. Esse a que está aqui só pode ser o artigo de medida. Então, esse acento grave também está incorreto. A senhorita não respondeu ele por educação. Esse a é só o artigo de senhorita. Então, de fato, agora a letra C. Não tem para onde correr, não. Na França, muitos têm devoção. Quem tem devoção a. Aí, pronto, bota o uso do acento grave. Certo? Ficou claro, gente, aí para vocês? Sim. Pronto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça, tá? Vamos lá. De acordo com o uso ou não da crase, repito, não é crase, do acento grave. Avaliar se as afirmativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Vamos lá. Passava o dia a estudar. Eu não uso acento grave antes de verbos, porque antes de verbos não se usa acento grave. Tá? Não se usa. Porque não tem artigo, é regra. Então, isso está errado. Já vamos dar uma olhada aqui. O primeiro está errado, elimina B e elimina C. Tá? Achando essa, eu já mato a questão, né? Vamos lá. Jorge tem um carro a álcool. E agora, tem ou não? Aí, ó, álcool é uma palavra masculina ou feminina? Diz para mim. Quando eu digo eu digo pegue o álcool ou pegue a álcool? Pegue o álcool. É O álcool. masculino. Então, álcool é a palavra
masculino. A probabilidade aqui é que não haja, tá? Então, se ele botou, está errado. Vou considerar como errado. Vamos ver os outros itens, porque vieram pegadinhas aí, né? De repente é o tipo, não sei. Vamos ver aqui. Então, estou considerando que o segundo está errado, estou considerando que é a letra D, tá? Vamos ver aqui. Chegamos após as 18 horas, certo? O que é que acontece? Eu já tenho uma preposição aqui, ó. Certo? Se eu tenho uma preposição, eu não vou usar a outra preposição aqui. Esse as é de horas, tá? Então, não tem um acento grave. Eu poderia colocar o acento grave se fosse a preposição até. Chegaremos até às 18 horas. Aí eu posso fazer. Certo? Por quê? Porque é regra. A regra diz isso. Certo? Pronto. Então, está certo. Ele bateu aqui, ó. Né? Certo. Saio da escola às 12 horas e 30 minutos. Está certo. Nas indicações de horas eu uso o acento grave. Então, bateu direitinho. E a abreviação de horas e minutos é essa mesma, viu? Pronto. Então, fechamos mais um caso. Vamos ver alguma pergunta, gente, que vocês querem fazer na quinta questão. Se quiserem fazer, fica à vontade, viu? Pense aí direitinho, olhe, analise. Pode ficar à vontade aí para vocês levantarem seus questionamentos. Tudo certo, tudo tranquilo? Então, vamos lá. Próxima questão. Sexta e penúltima da dia de hoje, né? Da noite de hoje. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Com base no texto, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas na sequência correspondente. Tá? Se em as necessidades, no quarto parágrafo, a expressão ficasse singular, o uso seria proibido. Então, eu tenho que. Era para ter o texto aqui, ó. Vamos ver aqui. Se for o caso, eu tento pegar aqui na questão e mostrar no Google e mostrar para vocês. Olha aqui. Se no quinto parágrafo as ações ficassem singular, não, tem que ter o texto, tem que não correr, não. Deixa eu pegar aqui, peraí. Dá um minuto. Isso aqui eu vou ter que ter o texto. Eu vou projetar para. Vamos fazer online essa questão? Deixa eu pegar aqui, tá? Eu projeto aqui a plataforma e a gente pega. Que parece. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu estou na questão. Deixa eu ver se o texto é grande. Se não for grande, eu já boto. Ah, é pequenininho. Deixa eu botar o texto na questão logo, que é para eu já corrigir isso.
Tá? Eu já projeto para vocês o material completo, porque quando for na próxima aula, porque eu vou botar as questões de pontuação, aí a gente já... Você já pega o material completo, né? Deixa eu ver aqui, eu estou dando os espaços para a gente marcar o parágrafo. Já boto para vocês, tá? Deixa aqui o outro parágrafo. Pronto. Deixa eu fechar aqui o material de vocês, para eu já colocar o material correto para vocês. Vamos lá. Vou projetar agora, vou deixar corrigindo. Quando eu subir o material com pontuação, que vai ser a próxima aula, aí hoje você já tem ele correto, tá? Amanhã eu posto isso na plataforma. Vamos lá. Então, o texto está aí, ó. Respondendo a questão para ver qual vai ser aquela que está certa. Vamos lá. Pronto. Então, o que é que ele vai pedir aqui? Vamos lá. Ele pede assim, com base no texto, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente, né? Aí ele vai dizer o seguinte, na primeira aqui, ó. Se em as necessidades, que está no quarto parágrafo, a expressão ficasse no singular, o acento grave seria proibido no quarto parágrafo. Vamos lá ver aqui o quarto parágrafo, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. A essa nova forma de desenvolvimento, damos nome de desenvolvimento sustentável. Ele tem como conceito clássico ser aquele que atende aí veja só, ele quer saber que se eu deixar isso aqui no singular, se o acento grave, o grave permanece, né? Não é isso que ele pede? Deixa eu ver. A expressão ficasse no singular, o acento grave seria proibido, né? Atende, aí vamos lá, ó. Se atende, atende a necessidade. Botei tudo no singular. Vai continuar o a preposição e o a artigo. Tem para onde correr, não. Tem acento grave. Ele está dizendo que vai ser proibido, não vai ser. Então, isso aqui está errado. O primeiro item está errado, tá? Faltou aqui na letra C. Deixa eu ver como é que está a letra C. Na letra C, eu tenho um Ezinho aqui também. Pronto, tá? Que eu já estou colocando também no material de vocês. Sei por que aconteceu isso. Pronto, certo? Vamos lá, então está errado. Ou vai ser A ou vai ser C. No quinto parágrafo, a palavra ações. Se fosse para o singular, outras duas, além dela, também iriam. Vamos dar uma olhada agora, né? Vamos lá, dar uma olhada. No quinto parágrafo, se a palavra ações. Então, o quinto parágrafo está aqui. Vamos ver. Para que o desenvolvimento sustentável seja uma realidade, é necessário o envolvimento de todas as pessoas
e nações do planeta. Ações, certo? Ações. Se eu passar ações para o singular, quais são as palavras que vão para o singular? Vamos lá. Vamos digitando aqui, certo? A ação. Passei para o singular. Já foi o a para o singular. Vai. O verbo ficou no singular. Vai desde atitudes a ação vai desde atitudes individuais até acordos internacionais, certo? A ação vai desde atitudes individuais até acordos internacionais, certo? Deixa eu ver o que é que ele diz aqui na letra C, que eu já não me lembro mais. No item no próximo. Outras duas palavras, além dela, também iriam. Outras duas iriam, tá? A ação vai desde atitudes. Atitudes vai para o plural ou não? Hein? Ou vai ficar no singular? Deixa eu ver aqui, até eu estou me questionando. A ação vai de atitude individual. A ação vai desde atitudes individuais até acordos internacionais. Não vai para o plural. Só vão duas, só modificam duas. Ó. Quais são as duas que se modificam? A ação e o verbo vai. Pronto. Isso aqui não está diretamente ligado, tá, com ação. Quem é que está ligado com ação? O artigo a e o verbo ir. Tá? Então, está certo. Por quê? Porque são outras duas palavras. Ó. Tá certo? Mas vamos nos certificar, né? Então, até agora, a letra é a letra A. Tá? Vamos ver aqui. Se preservação, no terceiro parágrafo, fosse substituída por extinção, não mudaria o sentido da frase. Gente, aí ficou mais claro, né? Preservar é diferente de extinguir. Tá? Extinguir é acabar. E preservar, manter. Tá? Então, está errado. Então, agora fechou mesmo. Ficou SE. Viu? Pronto. Alguma pergunta, gente? E, ó, quando houver a dúvida, vai ver novamente, pensa. É isso mesmo. Muitas vezes acontece, né? Você, opa, dá aquela travada. Então, é só fazer isso aí. Viu? Sétima e última questão. Vamos ver aqui. A respeito do uso da crase, analisar os itens. Vamos lá. De novo, com a medida aqui, ó. O professor gosta muito dessa expressão, tá vendo? À medida que o tempo passa, ele vai crescendo. Agora sim. À medida que, a proporção que o tempo passa. Tá? Pronto. Então é isso. A proporção que, à medida que. Aqui tem que ter acento grave. Não tem acento grave, então está errado. Então, letra D está eliminada. Tá? Letra A está eliminada. Porque ele quer saber o item correto. E aqui está errado. No verão, voltamos àquela praia. Aí, vamos lá. Voltamos. Quem volta, volta a algum lugar. Aquela. Esse A vai juntar com A de aquela. Então, vai ter acento grave aí, tá? Vai ter acento grave. Quando tiver dois... Professor, só uma Oi. pergunta. O ponto 1 aí, à medida que o tempo passa, à medida que não vai ter, não, a crase? Vai, tem que ter. Oh, sim, tá certo. Tem que ter. Tem que ter. Por isso que tá errado, eu não eliminei? Eliminei a Sim. letra A, ó. Ó, a letra A eu eliminei, porque tem um.
e eliminei a letra D, porque todos os itens estão corretos? Não, o 1 está errado. E o 2 também. Entendeu? Tá certo. Uhum. 3. Termino o trabalho às 17 horas. Nas indicações de horas eu uso crase, tá certo. Voltei aqui, ó. Voltei à loja. Da mesma forma que eu voltei à praia. Aquela praia, tá vendo? Aqui deveria ter. Não tem. Voltei à loja. Tem. Então está correto. Então estão corretos os itens 3 e 4. Letra B de bola. Entendeu? Então, pronto, gente. Isso aqui é outra coisa que vai cair na sua prova aí em Guadalupe. Viu? Certeza. Certeza absoluta. Certeza absoluta não. Não posso dizer certeza absoluta. Certeza. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pronto. Ó, eu quero que vocês estudem agora, sabe o quê? Assistam a aula de pontuação. É outro assunto que eu quero. Vocês vão estudar 2 assuntos. Estudem pontuação e figuras de linguagem. Eu vou ver o que a banca mais cobra para colocar. Então, estudem os 2, viu? Figuras de linguagem está no módulo 1. Acho que é a última aula do módulo 1. E pontuação está no módulo 4. Então, vocês vão lá no módulo 1, figuras de linguagem e pontuação. Quando for quinta-feira, estaremos juntos de novo. Combinado assim? Tá certo, professor. Então, valeu, gente. Bom descanso. Até quinta-feira, semana que vem. Até, boa noite. Boa noite.